a uma vida fora do lar estavam entre suas principais reivindicações. O aborto, a homossexualidade e a violência doméstica ganhavam cada vez mais destaques pelo mundo. O que as feministas defendiam? Eles defendiam os direitos iguais, defendiam que homens e mulheres deveriam ganhar o mesmo salário por exercer os mesmos trabalhos, defendiam que nenhuma mulher é propriedade e que ninguém pode assediar, ameaçar ou fazer alguma coisa com ela. E que não podemos dizer o que ela deve ou não fazer. A mulher tem o direito ao espaço público sem ser assediada, ameaçada ou qualquer coisa do tipo por pessoas. Amar ao próprio corpo e se sentir bem com a própria aparência não deve depender dos padrões de branquidade e magreza da sociedade gordofóbica e racista impõe. Os ideais feministas começaram com um movimento iluminista, em que ditava a liberdade das pessoas. Por conta disso, as mulheres começaram a pensar se realmente elas eram libertas, tanto profissionalmente quanto dentro da sua casa e etc. Após isso, aconteceu a Revolução Francesa, onde as mulheres participaram tanto intelectualmente quanto ativamente. Com o fim da Revolução Francesa, houve o lançamento do documento que tinha como nome os direitos do cidadão e dos homens. Após esse lançamento, aconteceu que uma mulher francesa lançou em contrapartida a esse documento, um documento que se chamava Direitos das Mulheres e das Cidadãs. Após isso, no século XX, aconteceu um dos primeiros movimentos feministas, que foi o movimento das sufragetes ou sufragistas. Um importante acontecimento também foi o de Emily Davison, que se atirou em frente ao cavalo do rei da Inglaterra e tentou colocar um broche no cavalo. Porém, ela acabou morrendo e o feminismo ganhou muita visibilidade. O feminismo também ganhou muita visibilidade com o discurso de uma mulher negra e ex-escrava, que foi muito importante também para a divisão do feminismo negro. A segunda onda feminista aconteceu entre as décadas de 60 e 80 e falavam sobre a essência feminina. Feminismo tem as suas subdivisões, que eu irei abordar elas agora. São elas o feminismo em si, o feminismo e feminazi, que também pode ser um termo pejorativo. Bem, o feminismo ele é um movimento genuíno que surgiu na antiga Europa, com as revoluções francesas. Bem, o feminismo ele busca o direito igual dos homens e das mulheres perante a lei, tendo também em vista os mesmos salários e também condições melhores de emprego e também ter direito de trabalhar tanto quanto homem e receber tanto quanto homem. Bem, também há o feminismo, que é o antônimo do machismo. Bem, que prega que é como se fosse o inverso do machismo, que é as mulheres são superiores aos homens. Bem, elas falam isso porque elas acham que por causa da história, onde o homem já foi considerado superior, elas agora têm o direito de se tornarem superiores por causa de história. Bem, também temos o feminazi, que também pode ser reduzido como um termo pejorativo, a comparação do feminismo com o nazismo. Bem, as feminazis é um grupo extremista do movimento feminista, que é, de maneira resumida, é como se elas dissessem: as mulheres são infinitamente superiores aos homens e os homens devem morrer. Ou então elas dizem que o homem é uma mulher incompleta e precisamos completar. O movimento hippie tem por objetivo rebelar-se contra os valores instituídos pela sociedade.
através do descondicionamento, chegar à existência autêntica, embasada pela formação de uma nova consciência. O movimento hippie ele se deu a partir da Guerra do Vietnã, quando um grupo de jovens foi convocado para servir à guerra. Só que eles começaram a pegar paz e amor, se recusando a participar do combate. E isso tudo se deu nos anos 40. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o início da contracultura, o movimento hippie ele se fortaleceu, criando grandes comunidades nos Estados Unidos e tomou proporção mundial. A partir dos anos 70, o movimento hippie perdeu a popularidade. Falando de movimento negro nos Estados Unidos e ao redor do mundo, estamos falando de um movimento cujo único objetivo era a igualdade de direitos entre o branco e o negro. Mas antes de falarmos um pouco o que foi o movimento negro e os objetivos principais que englobam esse movimento, nós devemos falar do contexto histórico no qual está inserido o surgimento desse movimento. E para isso nós devemos entender um pouco da segregação racial que havia nos Estados Unidos. Para isso nós devemos buscar as raízes dessa segregação, que no caso está enraizado na formação dos Estados Unidos anteriormente às 3 colônias. Como sabemos, as 3 colônias eram divididas em colônias do norte e colônias do sul. As colônias do norte eram baseadas na tecnologia, na indústria e também na pequena propriedade privada, além do trabalho assalariado e livre. Já nas colônias do sul, nós temos as grandes propriedades de terra, onde se destacam a monocultura, também o conhecido sistema de plantation, que para isso exigia-se mão de obra, e uma mão de obra bem eficiente e também barata é a mão de obra escrava, normalmente conseguida lá da África, que por sua vez os africanos eram negros. Aí o que é que acontece? No sul do país, as colônias do sul começam a ver uma diferença étnica entre o negro e o branco. O branco é visto como aquele detentor de poder, aquele latifundiário, e o negro aquela mercadoria, aquele simples objeto do latifundiário. E então passam-se alguns anos nos Estados Unidos e ocorre a Guerra de Secessão em 1961 a 1965. Essa guerra, no caso, quando as colônias do sul, já chamadas de Estados do Sul, elas buscam se tornar uma confederação separatista. Obviamente os Estados Unidos eles não concordam com isso, e então ocorre a Guerra Civil Norte-Americana. Como consequência desse conflito, a abolição da escravatura nos Estados Unidos. E isso acabou com o racismo? Não, o racismo se perpetuou. A população sulista começava a ver, eles ficavam insatisfeitos que o negro, aquele simples objeto, aquela simples mercadoria de troca, agora pudesse ter os mesmos direitos que o branco. E aí o que é que acontece? Nós podemos ver que isso se tornava cada vez mais visível com as leis de Jim Crow de 1875, onde essas leis de Jim Crow era caracterizada pelo slogan separados, mas iguais. Essas leis estabeleciam o afastamento entre negros e brancos. Então era basicamente o seguinte: se eu fosse entrar no ônibus, lá tem lugares para negros e lá tem lugares para brancos. E é todo nesse contexto cultural no qual está inserido todos esses eventos que surge a figura de importantes pessoas como Martin Luther King e Malcolm X, figuras totalmente opostas em seus ideais, totalmente divergentes, mas que buscavam um único objetivo, um objetivo principal, que era a igualdade do branco com o negro, direitos civis iguais entre ambos. No movimento negro surgiram 2 figuras muito importantes, que foram Malcolm X e Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. defendia a luta pacífica baseada no amor ao próximo como forma de construir um mundo melhor baseado na igualdade de direitos sociais e econômicos. Já Malcolm X, ele defendia a separação das raças, a independência econômica e um Estado autônomo só para os negros. Martin Luther King, ele foi pastor protestante e ativista político estadunidense.
Em 1955, ele liderou o boicote dos ônibus em Montgomery e, com seus esforços, levaram a marcha sobre Washington em 1963. Ele fez o seu discurso I Have Dream, Eu Tenho um Sonho, em 1963. E uma das frases mais impactantes do discurso foi: eu tenho um sonho, que meus filhos não sejam julgados pela cor de pele, e sim pelo caráter. Em 14 de outubro de 1964, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade racial através da não violência, diferentemente de Malcolm X, que era com violência. Ele era membro da Nação Islã e organizou e expandiu o programa de reabilitação de drogas e alcoolismo. Ele defendia a separação dos negros e brancos e foi assassinado com 21 tiros por 3 integrantes da Nação Islã em 21 de fevereiro de 1965. Ambos morreram com 39 anos. Coincidência, né? O negro não ocorreu apenas nos Estados Unidos, mas ele também ocorreu no Brasil. Teve início na produção de açúcar na primeira metade do século XVI, em que os portugueses eles traziam os negros de suas colônias na África para trabalharem como mão de obra escrava no Nordeste. Com toda essa escravidão sofrida, começou a se desenvolver as primeiras organizações de lutas dos Palmares. Palmares foi o maior quilombo já existente em número de quilombolas. Sua permanência incomodava os senhores dos engenhos. Eles queriam o fim do quilombo dos Palmares, seja por fazer punição de quilombos ou retomar os escravos fugitivos. Então, eles, para conseguirem o que queriam, mataram o seu líder, Zumbi dos Palmares. E também temos outro exemplo, que é a Conjuração Baiana, ou também podemos chamar de Revolta dos Alfaiates, que tinha como objetivo acabar com a escravidão. No dia 13 de maio de 1888, houve a libertação dos escravos, mas eles ainda se sentiam presos por conta do preconceito. Outras organizações foram criadas durante esse movimento, e dentre elas tem a Frente Negra, que foi criada em 16 de setembro de 1931. Com a crise da ditadura, as questões raciais passaram a ser discutidas nas universidades, surgindo então, no dia 8 de dezembro de 1975, o Grêmio de Arte Negra e a Escola de Samba de Quilombo. No ano seguinte, entrava em discussão a criação de um movimento negro de caráter nacional, sendo pouco tempo depois o Movimento Negro Unificado. A primeira manifestação desse Movimento Negro Unificado foi realizada no dia 7 de julho de 1978, quando 4 jovens foram proibidos de participar de um time juvenil de voleibol do Clube de Regatas do Tietê, e também quando morreu um trabalhador negro torturado por policiais. Esse movimento, essa manifestação teve apoio de diversas entidades negras e contou com cerca de 3.000 pessoas desafiando os militares. Essa manifestação é considerada o início do movimento negro contemporâneo. Foi fundado em 14 de julho de 1988 a União Negra pela Igualdade, que podemos chamar de UNEGRO, em Salvador, por militares do movimento negro para articular a luta contra o racismo, a luta de classes e combates à desigualdade de gênero. Vários objetivos foram alcançados durante esse movimento negro e, através dos seus esforços, conseguiu alcançar vários objetivos. Por exemplo, temos a promoção de ações afirmativas e políticas de cotas. Também temos as bonecas negras, que agora estão nos mercados. Mas uma vitória mais simbólica é só em saber que 232 cidades do país vêm comemorando como feriado dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra,
que é o dia da morte do Zumbi do Palmares. A luta dos negros ainda continua pelo motivo de ainda existir o racismo. E eles lutam através de grupos, de fundações, de entidades e tantas outras associações que existem aqui no Brasil.